O Conselho Federal de Farmácia publicou uma resolução que autoriza farmacêuticos a receitar medicamentos, incluindo aqueles que exigem prescrição médica. A nova norma foi divulgada no Diário Oficial e passa a valer no mês que vem. A medida está causando polêmica entre os conselhos federais de medicina e de farmácia. No entendimento dos farmacêuticos, a resolução só ajuda quem precisa da medicação e nem sempre tem condições de pagar por uma consulta ou esperar atendimento na fila do SUS. No Brasil, fisioterapeuta, nutricionista, enfermagem, entre outras profissões, já estão habilitadas para prescrição. A farmácia é mais uma contribuição dentro desse processo e são normativas, inclusive, internacionais. Países como o Reino Unido já utilizam da prescrição farmacêutica na assistência à saúde. E no Brasil, nós temos lei federal também para amparar essa atividade farmacêutica, diretrizes do Ministério da Educação. O Conselho Federal de Medicina pensa de outra forma e acredita que a resolução vai trazer riscos ao paciente, caso seja aprovada. O primeiro risco é da prescrição não ser a ideal para a doença do paciente, já que o farmacêutico não tem competência para fazer exame físico e diagnóstico de doença e, com isso, o paciente morrer ou ter dano grave. O segundo risco é do remédio eventualmente até ser, né, o mais indicado, só que o paciente tem alguma outra contraindicação àquele remédio e o farmacêutico não sabe fazer esse tipo de propedêutica, ele não vai descobrir e o paciente morre da contraindicação. E o terceiro risco é, vamos supor que o remédio seja o correto, né, mas dá um efeito colateral, o farmacêutico não tem treinamento e habilitação para atuar na intercorrência e o paciente morre devido, sei lá, a uma alergia. Mas se é um farmacêutico formado que conhece tudo, né, de repente. É delicado o assunto, né? Então, eu acho que seria melhor só o médico mesmo. Há 10 anos, o Conselho Federal de Farmácia publicou uma resolução semelhante que foi derrubada na Justiça. O processo foi encerrado no ano passado e meses depois a resolução foi reeditada. O Conselho Federal de Medicina informou que entrou na Justiça hoje para derrubar a medida e responsabilizar criminalmente os dirigentes do Conselho de Farmácia. A posição do Conselho Federal de Medicina é que essa resolução é ilegal, é antiética e é imoral. Porque é ilegal porque ela afronta a lei do ato médico, que diz que é prerrogativa do médico o prognóstico terapêutico e o prognóstico terapêutico é essencial para a prescrição. Segundo o Conselho Federal de Farmácia, a nova medida traz maior controle e facilita a fiscalização dos profissionais que vão prescrever os medicamentos. Somente farmacêuticos com um registro de especialista vão ter essa autorização. Na receita deve constar o nome e o número do registro. Os farmacêuticos, como uma prerrogativa, né, um direito nato à prescrição, podem fazer isso em relação aos medicamentos de venda livre, aqueles que não têm tarja, né, que são considerados isentos de prescrição. Para prescrever os tarjados, para prescrever os medicamentos de venda sob prescrição, aí é necessário ter esse registro de qualificação de especialista, que é um número conferido pelo Conselho Federal de Farmácia, para trazer mais segurança para o paciente dos profissionais que estão habilitados para essa atividade. Além de tentar derrubar a resolução na Justiça, o Conselho Federal de Medicina quer responsabilizar criminalmente os autores da resolução. Dessa vez, além disso, nós vamos denunciar criminalmente no CPF de cada dirigente do Conselho Federal de Farmácia os atos criminosos que, na nossa opinião, ocorreram na reedição dessa resolução.